Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos de volta aqui com mais uma rodada de entrevistas, nosso projeto Cultura Sem Fronteiras. Eu estou aqui com a Ana Brits. Hoje a gente vai falar dos direitos das pessoas em situação de refúgio, dos migrantes, tá? A gente já vai anunciar o nosso convidado. Eu queria que a Ana falasse um pouquinho, para quem está chegando agora, o que é esse projeto Cultura Sem Fronteiras. Ana, pode falar um pouquinho desse projeto? Oi, Rodrigo. Sim, é um prazer falar do Cultura Sem Fronteiras, que é um projeto novo, mas que, ao mesmo tempo, já estamos há um ano fazendo as pesquisas, contactando as organizações, e o objetivo é esse mesmo, dar visibilidade a quem está acolhendo. Então, a Cultura Sem Fronteiras tem essa missão de acolher essas organizações que acolhem. E hoje nós vamos ter uma convidada muito especial. Sim, nós estamos vindo da entrevista com a Thelma Guedes, né? A gente fez uma apresentação, depois conversamos com a Thelma, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre os direitos deles, né? E a gente vai conversar com a doutora Bianca Vax, ela é advogada, coordenadora da área 100% pro bono do escritório Matos Filho. Tudo bem, Bianca? Seja bem-vinda. Tudo bem, Bem, doutora? muito obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. E parabenizo a iniciativa, um tema muito importante para o Brasil, que é um país que cada vez mais recebe solicitações de refúgio, recebe, né, tem uma história de fluxos migratórios, mas diante das crises humanitárias que a gente vê em vários países do mundo, o Brasil é um país acolhedor, né? E rapidamente, só para me apresentar, meu nome é Bianca dos Santos Vax, eu sou advogada e tenho uma atuação com direitos humanos já há bastante tempo, e hoje tenho a felicidade de coordenar a área pro bono do Escritório Matos Filho, que é um escritório brasileiro de referência, que tem uma área 100% dedicada a casos de interesse público e de defesa dos direitos humanos. Então, hoje, somos uma equipe exclusivamente dedicada que colabora também, que conta com o trabalho dos cerca de 700 profissionais, né, advogados e advogadas do escritório que atuam em casos de direitos humanos. Essa área, né, exclusivamente criada, tem como um dos seus temas de atuação o atendimento a refugiados e solicitantes de refúgio, em parceria com as principais organizações brasileiras que atuam com este tema, né? Então, todas as indicações de casos que chegam para a gente, toda a nossa atuação é feita sempre mediante essas organizações, e aí eu posso citar algumas, eu imagino até que vocês já tenham tido contato, como a Cáritas aqui em São Paulo, a Cáritas no Rio de Janeiro, a Missão Paz, o próprio Acnur, e a Defensoria Pública da União, e são aí, diria, né, as principais organizações que hoje se dedicam a esse tema, e a quem podemos oferecer os nossos serviços jurídicos. Muito bem. Obrigado aí pela oportunidade também de estar aqui conosco, né? Cedendo esse tempinho aqui para a gente. A gente vai falar um pouquinho sobre os direitos, né? Na verdade, assim, a gente sabe que eles muitas vezes saem de suas terras, né? Justamente porque têm os seus direitos tolhidos, né? E eles chegam aqui e o panorama é diferente, as leis são outras, tal, então já começa a história de que ele tem que se estabelecer aqui, né? Já começa por esse direito de estar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de um panorama assim, mais geral, em termos de direitos, né, de refugiados, imigrantes. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Claro, acho que primeiro a gente tem que ter em mente duas coisas, né? Primeiro tem o que é a legislação específica sobre o acolhimento de refugiados e imigrantes, e depois quais direitos eles passam a ter quando estão aqui no Brasil. E a gente encontra problemas jurídicos nessas duas frentes, né? Tanto para que o Brasil faça o devido acolhimento, quanto para que depois exista a integração das pessoas que buscam estabelecer uma vida no Brasil. Acho que, em primeiro lugar, em relação ao direito de vir para o Brasil, ou seja, né, o Brasil enquanto um país que oferece refúgio, a gente oferece refúgio e, por sua vez, oferece a possibilidade de migração, né, a gente tem dois marcos legais principais, né, o primeiro, obviamente, é a própria lei do refúgio, ela é uma lei de 97, que vem admitir sem reservas, né, ratificar sem reservas no Brasil a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, que é de 1951. A gente já tinha anteriormente a promulgação da convenção, mas com reservas em 61. Em 67 o Brasil promulga o Estatuto do Refugiado, mas vai ser somente em 1999
997, que é sancionada a lei federal e que institui, portanto, a natureza jurídica do refugiado, né, como que vai ser a implementação dessa Convenção da ONU de 1951 e cria o Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE, que quem atua nessa frente sabe que é o órgão, principal órgão hoje, né, de deliberação, ou órgão de deliberação sobre a condição de refugiados. Quando uma pessoa chega e solicita refúgio, ela pode fazer por algumas razões, né? O que faz com que uma pessoa possa ter o status de refugiado, que é diferente de uma solicitação de autorização migratória de residência comum. O refugiado é aquele que ele busca refúgio no país, em outro país, porque ele tem fundados temores de perseguição, né? Ele está sendo perseguido no seu território de origem, seja por motivo de raça, de religião, de nacionalidade, de grupo social ou pelas opiniões políticas que essa pessoa possa ter. E também, o Brasil se considera que o Brasil tem uma legislação muito avançada em relação ao tema, porque inclui, além dessas hipóteses que eu trouxe a vocês, a grave e generalizada violação de direitos humanos. O que significa dizer? Ou seja, se a pessoa não se encontra em uma dessas hipóteses anteriores, mas eu tenho uma situação, né, de muita gravidade no território como um todo, é possível que essa pessoa solicite refúgio. E aí acho que o exemplo mais contemporâneo que a gente tem e mais cotidiano no dia a dia das instituições brasileiras é o caso da Venezuela e como temos muitas venezuelanas e venezuelanos buscando refúgio no Brasil em razão da situação que vem experienciando no país. Quando essas pessoas chegam ao Brasil e fazem essa solicitação, esse é um procedimento que vai ser analisado pelo CONARE, esse Conselho Nacional, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, e ele costuma demorar um tempo. A gente tem atualmente no Brasil cerca de 60 mil pessoas reconhecidas como refugiadas, sendo a grande parte atualmente de venezuelanos, né? Então, esse é um marco legal principal. E a pessoa, somente com o status de solicitante, ela já pode, por exemplo, tirar a sua carteira de trabalho, pode ter acesso a todos os direitos sociais que estão no Brasil, e a gente, enfim, direito a acessar o sistema público de saúde, ao sistema de educação. Isso é muito importante que as pessoas saibam que o status de solicitante de refugiado já confere, o Brasil, a nossa república democrática, já confere essa série de direitos às pessoas que estão ainda aguardando a decisão da sua solicitação de refúgio. Outro procedimento é o processo né, migratório, em que há uma solicitação de autorização de residência. Eu tenho um rol bastante extenso de possibilidades, desde a pessoa que vem por questões de trabalho ou por razões, né, científicas, de estudo, de pesquisa, ou inclusive por ter já o seu status de refugiado reconhecido e querer buscar, então, né, uma perenidade na sua situação migratória no Brasil. Ou seja, a gente vai ter um rol muito mais extenso de busca de imigração, né, de fazer o processo migratório no Brasil, mais rápido em algumas ocasiões, diferentemente do processo de refúgio, que vai fazer análise sobre as condições políticas do país, sobre a condição específica, sobre a história que aquele refugiado traz. Então, via de regra, acho que a gente precisa só entender, isso é muito importante, porque o Brasil vem sendo cada vez mais procurado, né, e a gente tem um grupo grande de pessoas solicitando refúgio. É importante que a gente saiba que o Brasil é um país que internacionalmente se comprometeu, né, que trouxe esse compromisso já tendo uma legislação, de implementar a legislação de forma a melhor atender e acolher essas pessoas, e que, portanto, todos aqueles direitos que são garantidos aos nacionais brasileiros devem ser garantidos também às pessoas que a gente acolhe em território nacional. Mas aqui é um overview bastante genérico, porque, como vocês sabem, né, quando a gente entra no mundo do direito, os detalhamentos são infinitos, e eu convido todo mundo também a conhecer um pouquinho mais e a entrar aí em cada um desses conteúdos. Muito obrigada, primeiro por essa explicação assim espetacular, porque esclareceu muito, né, as pessoas sobre a questão dos direitos. E também por estar todo esse tempo fazendo esse trabalho, liderando essa área no escritório,
Matos Filho, que realmente é uma referência, é pioneiro no 100% pro bono dentro da advocacia, né? E a gente fica, assim, muito honrado de tê-los aqui representados, né, nesse momento, né, pela doutora Bianca. Muito obrigada mesmo. Imagina, né? Para a gente é um prazer. Que ótimo. E eu gostaria, assim, de fazer uma pergunta. Quantos anos vocês estão dedicadas de forma full-time, né, esse departamento específico, que tem advogados full-time, tem outros part-time? Quantos anos vocês já estão dedicados à causa dos solicitantes de refúgio, migrantes e outras causas que vocês também atuam? Tá, perfeito. Né? Essa é uma ótima pergunta, porque isso tem a ver um pouco com a regulação da atividade pro bono no Brasil. Porque o Matos Filho já desenvolve uma área de advocacia pro bono há 20 anos. Então, desde o início, interessado em ofertar gratuitamente o nosso, né, aquilo que a gente pode fazer de melhor, que é advogar, para pessoas que não podem acessar serviços jurídicos. A gente sabe que no Brasil, essa é uma, né, em que pesa o trabalho muito importante feito pelas defensorias públicas, muitas pessoas e instituições não conseguem acessar serviços de advogados. Mas, em 1999, quando começamos, a OAB não tinha uma previsão a respeito dessa atividade e, à época, entendia equivocadamente que seria uma forma de captação indevida de clientela, né? Porque a gente tem uma regulação, né, a especificação dos preços de honorários, enfim. E houve, à época, uma regulação aprovando a oferta de serviços pro bono somente a organizações sem fins lucrativos, né, impedindo que esses serviços fossem prestados a pessoas físicas. Portanto, vai ser de 1999 até 2015 que o escritório dedica esforços e trabalhos somente às ONGs, né, mais contemporaneamente chamadas de organizações da sociedade civil. No final de 2015, nós participamos ativamente desse debate, a OAB finalmente aprova a assessoria pro bono, a atividade pro bono em todo o Brasil para pessoas físicas. Então, o escritório que já tinha uma cultura, né, e um engajamento nesse tema, é justamente o momento, eles aprovam no final de 2015, e nós começamos a área no começo de 2016, estruturando todo o nosso atendimento. E, entendendo, naquele momento, a gente tinha um fluxo de busca de refúgio por sírios no Brasil, e uma chegada de muitos sírios no país, muitos sem falar português, precisando de assessoria jurídica, e, por outro lado, tínhamos aqui um escritório com, né, quase a totalidade dos profissionais é fluente em inglês, fala também outras línguas, então entendemos que era uma oportunidade de colaboração importante. E, à época, eu fui conversar num evento com um representante do Acnur e depois com a Caritas aqui em São Paulo, e o nosso primeiro caso de pessoa física foi de uma refugiada. Eu tenho muita alegria de ter essa memória. Então, começa em 2016, a princípio eu era a única advogada 100% dedicada, hoje somos um time de quase 10, somos todas mulheres, né, mas não é uma feliz coincidência, mas enfim, é uma equipe aberta, obviamente, e desde 2018, então, que essa equipe se expande, né, então eu diria que desde 2016, já com essa perspectiva de atuação 100% dedicada, já com casos de refugiados, mas desde 2018 com uma área muito mais estruturada. E aí, para até compartilhar com vocês, além desse atendimento a refugiados e solicitantes de refúgio, temos um trabalho muito consistente e consolidado para mulheres em situação de violência, ao público LGBTQIA+. Mais recentemente, começamos em casos de discriminação racial, e temos também uma atuação no sistema de justiça criminal para presos em flagrante que não contam com defensor ou advogado constituído. É uma agenda muito extensa, né, relacionada a temas de direitos humanos relevantes e necessários, que necessitam contribuição, e o que nós estamos observando, especialmente na agenda do refúgio, são as intersecções, né, porque o que se diz nesse universo dos direitos humanos é que a vulnerabilidade, ela nunca vem sozinha, né, existe um mosaico de vulnerabilidades. Então, temos casos de mulheres migrantes que sofrem violência doméstica, ou de pessoas trans, pessoas LGBT que buscam refúgio no Brasil,
e que chegam aqui, querem alterar o nome, por exemplo, querem poder ter os seus documentos de acordo com a sua identidade de gênero, né? E por aí muito mais. Tem sido, enfim, anos de muito aprendizado e mais de um investimento e uma dedicação muito comprometida do escritório nessa frente, e inclusive a gente diz que nessa é uma frente em que não temos competidores, né? Não temos adversários, concorrentes, mas sim queremos que cada vez mais escritórios possam fazer esse mesmo trabalho e se dedicar também, porque tem muita gente que precisa. Com certeza, e vocês são uma referência não só pelo pioneirismo, mas pela qualidade de atuação, por todo esse histórico. Eu convido a todos para acessarem o site do escritório Matos Filho. Lá vocês vão poder observar que não só o escritório atende muitas áreas, todas, né, vamos dizer assim, mas também tem o Instituto Matos Filho, que foi uma iniciativa dos fundadores do escritório, que eu deixo aqui as nossas considerações, né? O Dr. Queiroga, né? Quiroga. Quiroga mesmo, né? Falei certo, então, o Dr. Queiroga. E eu deixo aqui as minhas recomendações, os nossos respeitos e agradecimentos por todo esse trabalho, né, pioneiro, vanguardista, e que tem ajudado a tantos que precisam muito, né? E eu queria te fazer mais uma pergunta. Como é essa questão dos indocumentados, principalmente quando as fronteiras estão fechadas por conta da pandemia, como que fica essa questão da documentação assim na prática? Quando estão abertas, as pessoas chegam, têm aquele visto, e depois como conseguem os documentos. E no caso dos indocumentados, são pessoas que ficam sem documentação, e aí acontece aquele agravamento da violação dos direitos, né? Por não terem documentos, não podem ter carteira de trabalho, empregos formais. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, por favor. Olha, Ana, acho que você tocou no ponto principal, no principal drama, né, das pessoas que buscam refúgio ou migram a outros países, e é um tema até curioso, porque nós incluímos aqui como um dos nossos temas estratégicos para 2022, porque justamente a gente observou uma situação agora no Brasil absolutamente fora das principais garantias da lei de imigração e do que é o compromisso do Brasil, né, com os instrumentos internacionais de proteção ao refugiado, que é justamente durante a situação que se deu durante a pandemia, e uma compreensão, a meu ver, bastante equivocada, de que aquelas pessoas que entraram em território nacional durante o período estariam em situação ilegal e deveriam, então, retornar, serem deportadas imediatamente, né, contrariando aí todas as garantias, tudo que a gente tem previsto em lei. E isso demandou uma atuação jurídica das defensorias, né, da Defensoria Pública da União. Nós ingressamos com algumas ações também, justamente dizendo que isso não poderia que o judiciário não poderia compactuar, né, com esse equívoco, porque pessoas que cruzam a fronteira, especialmente se pensarmos aí na realidade de venezuelanos que chegam em situação de absoluto desespero, né, buscando um lugar onde possam ter tratamento médico, onde possam, né, buscar condições dignas de vida, não podem jamais ser considerados imediatamente ilegais, serem deportados e ainda vir, em alguns casos, até imposição de multa, de pagamento de multa, caso continuassem no território nacional. Acho que uma primeira consideração especificamente sobre a pandemia. Sobre indocumentados, esse é um outro tema também, que é um grande drama de pessoas em situação de refúgio, né? Quem sai às pressas de um país, em situação de desespero, perseguição, ou numa situação de, né, grave, generalizada violação de direitos humanos, muitas vezes sai sem seus documentos. Muitas vezes teve seus documentos perdidos, queimados, destruídos, né? E isso não significa que essa pessoa não possa, né, usufruir de garantias e direitos no Brasil, que não possa ter acesso aos seus documentos, que não pode, e especialmente são muitos casos em que a pessoa não pode entrar em contato com a embaixada do país, porque é justamente o país
onde ela está sendo perseguida. Então, essa acho que é uma agenda que vai demandar cada vez mais uma compreensão do nosso executivo e do nosso judiciário para garantir, de fato, a integração de pessoas que se encontram sem documentação no país. Mas, sem dúvida, é um tema que, em muitos casos, exige a judicialização, e nós, muitas vezes, até, inclusive, em situações em que a gente tem que comprovar a hipossuficiência econômica de alguém, para que ela não tenha que arcar com os custos judiciais, os documentos que temos a oferecer, às vezes, são insuficientes, mas deve haver, sim, uma crescente compreensão de que essa pessoa se encontra numa situação excepcional e que cabe a nós buscar regularizar. Com certeza. É muito mais sério do que a gente imagina, né? E a violação do direito, né? Ele acontece também muitas vezes quando essa pessoa solicitante de refúgio vai trabalhar, né, num serviço ainda provisório e não recebe de acordo, não tem carteira assinada, e inclusive nós fizemos entrevistas com algumas pessoas, né, que estão nessa situação de refúgio, que estavam quase escravizadas em trabalhos domésticos, etc. Então, assim, a gente precisa realmente tocar nesse ponto, divulgar, mostrar que o Brasil, o nosso país, é acolhedor e é signatário realmente de acordos internacionais que deve receber bem essas pessoas, né? Então, as organizações que nós temos entrevistado, elas fazem toda uma série de atendimentos, serviços prestados, seja com acolhimento, seja com a capacitação, seja ensinando português, e vocês, assim, dão suporte a determinadas organizações nessa parte jurídica de uma forma, assim, brilhante. A gente fica, assim, muito feliz de tê-los aqui, né, representados e estarem também auxiliando essa causa. Você quer fazer uma pergunta para a doutora? Eu acho, doutora, que assim, a gente tem uma preocupação também, assim, a gente gostaria de ficar conversando aqui o tempo todo, a tarde toda, a noite toda, o dia todo, enfim, mas a gente sabe que são muitos, como a própria doutora colocou, são muitos assuntos, né, são muitos, tem muita coisa para se falar. A gente queria mais um panorama mesmo, conhecer um pouquinho esse trabalho, falar da importância desse trabalho. Eu ia pedir, na verdade, nesses minutos finais aqui, que a doutora colocasse alguma coisa que não tenha colocado, ou que acha pertinente falar, que deixasse para nós uma mensagem, antes da gente encerrar, de fato, a entrevista. E aí poderia ficar mais à vontade, doutora. Tá bem, agradeço. Para mim também foi um prazer trocar essa ideia com vocês. Acho que o recado um pouco na linha do que eu já disse, né? O trabalho jurídico é um pedaço do acolhimento, é um pedaço do que a gente pode fazer, tanto para garantir que as pessoas possam estar no Brasil e que tenham uma integração aqui, que entendam de como funcionam as leis, as normas no Brasil e que possam, né, desenvolver suas vidas, educar suas crianças, trabalhar, né, colaborar, sobretudo, né, com o desenvolvimento do Brasil. E acho que esse enfim, é um prazer poder estar em articulação e em conjunto com outras organizações que fazem um trabalho muito relevante, né? Nós aqui na área 100% Pro Bono temos muita clareza que nós atuamos em colaboração com as principais organizações da sociedade civil, que têm anos de história, anos de engajamento, e acho que convido a todos que queiram conhecer mais sobre esse assunto, se voluntariar, ajudar, né? Às vezes, esses dias, para vocês saberem, eu fui acompanhar uma venezuelana que é cega e que estava prestando o Enem. Ela estudava letras no país dela de origem, e aqui estava prestando o Enem, ela precisava de apoio um pouco ali até com a questão documental, justamente para ter acesso à prova, para poder ingressar na sala de aula. Obviamente, nesse momento era, né, necessária a presença de uma advogada, mas eu fico pensando quantas outras situações ela poderia contar com alguém que a acompanhasse, que ajudasse, que mostrasse o caminho, né? Eu acho que isso cada um de nós pode fazer, se sentir, né, convocada a essa colaboração, porque somos seres humanos, né? Eu morei um tempo na Espanha e lembro que havia um grafite que colocavam na rua, que não existe pessoa sem papeles, né? O que existe são pessoas humanas.
Então, acho que é importante a gente não estigmatizar, não discriminar, porque o que a gente tem são pessoas humanas que podem ajudar umas às outras. E se o Brasil, que é um país com enormes desafios, com uma desigualdade social muito marcada, ainda assim é um lugar buscado por ser um lugar de refúgio, um lugar de acolhimento, um lugar onde as pessoas acham que vão ter melhores condições de vida, eu acho que a nós cabe, né, abraçar, acolher essas pessoas e aí, obviamente, cada um nas suas possibilidades, poder se voluntariar, oferecer aquilo que pode nesse sentido. É o que a gente vem tentando fazer, vem fazendo aqui no Max Filho, com uma estrutura, um investimento social relevante do escritório, e algo que já está muito internalizado na nossa cultura, que é apoiado pela nossa liderança e por todos, enfim, por toda a equipe. A gente fica à disposição por aqui, quem tiver dúvida. Nesse tempo de pandemia fizemos muitas ações e materiais, enfim, quem puder olhar o nosso site, as nossas redes e quiser entender um pouquinho mais de legislação, de refúgio, direitos, ficam convidados a conhecer. Parabéns mais uma vez, e vamos colocar aqui os endereços das redes sociais do escritório, o site também, para que vocês façam essa consulta. E você, tem mais alguma pergunta, mais um agradecimento? Eu acho que, assim, só realmente dizer que a gente está muito feliz, né, com essa participação de vocês, que foi muito importante para o nosso projeto, né, para tudo, né? A gente está com um monte de pedacinho que junto está se tornando... Ali vocês vão encontrar diversas instituições onde vocês podem se voluntariar e vão também poder ler um pouquinho, assistir um vídeo, enfim, ter mais contato com essa causa que realmente faz o nosso coração bater mais forte, e a gente está aqui unido não só por essa causa, mas para que os direitos sempre sejam respeitados. Muito obrigada. Obrigado, e não se esqueça. Obrigado, doutora. E nossa próxima conversa, nós vamos conversar com as instituições. Então, fica com a gente, que tem muita coisa boa. Obrigado, tá, gente?